Vamos de Bíblia. João 8:32. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Novamente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. O conceito de verdade vem desafiando a humanidade há muito tempo. Se você pegar em João 18:38, quando Pilatos diz: o que é a verdade? Aquilo deixa a cabeça dos filósofos da Grécia em parafuso. Mas hoje também nós temos esse problema. O que é a verdade? Aonde está a verdade? Nós temos trocado muitas vezes a verdade por algumas palavras assim: eu esqueci, eu achei que isso aí não tinha tanta importância de te contar isso daí, né? Eu esqueci, eu achei que não tinha tanta importância de falar isso para você. Isso aí não vem ao caso. Então nós começamos a substituir a verdade por alguns outros caminhos para não dizer realmente o que é a verdade. Isso dentro de uma situação humana. A sociedade que nós vivemos atualmente nesse século, ela está doente por falta da verdade. A sociedade, ela está escorraçada e enfraquecida por falta da verdade. E é de vital importância que a igreja saiba o que é a verdade. Porque muitas vezes, irmãos, e eu vou dar um testemunho agora, dia 1º de janeiro desse ano, lá na minha igreja, eu estava ajudando a servir, que nós temos o culto lá culto da virada, a gente fala, né? Passamos lá 15 minutos antes da meia-noite nós oramos, e 15 minutos depois da meia-noite nós oramos. Então são, meia hora de oração, agradecendo ao Senhor pelo ano que foi e agradecendo ao Senhor pelo ano que vai chegar. E eu descendo a escada da galeria, tomei um capote. Eu caí para fora da escada e quebrei esse braço. Fraturei esse braço em 3 lugares, o osso do úmero. Coloquei um negócio aqui com mais 11 parafusos, uma placa com mais 11 parafusos, e estou encostado no INSS. Sangue e fogo. Mas o que é a verdade? Eu entrei no ano de 2000, saindo do ano de 2000, eu falei para meus sócios: nós vamos arrebentar esse ano. Mas o que é a verdade? Eu vou falar para você o que é a verdade. Nós caminhamos num caminho de dúvidas e incertezas, mas Jesus Cristo nos trouxe a palavra e a certeza tão eficaz, que lá em João 17:17, a segunda parte do versículo, ele diz assim: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não definiu uma verdade de subjetivos. Jesus definiu uma verdade única. Ele revelou e nos trouxe a verdade. Agora, cabe a nós escolher como nós queremos responder a essa verdade. Por isso que eu contei agora de pouco esse testemunho. Eu estava sendo autoconfiante na minha verdade. Eu vou arrebentar o ano de 2022. Eu tinha promoção na empresa, eu tinha o ministério do SCAR, eu tinha trabalho na igreja que a gente estava para fazer, e tinha tanta coisa a fazer. Sabe o que Deus fez? Assim, pá! Para, Maurício, não é essa verdade que você tem que correr, é a minha verdade. É a minha verdade. Tudo parou, irmãos, na minha vida. Tudo cessou na minha vida. Eu falei: e agora? Aí Jesus falou assim: agora você vai conhecer um pouquinho mais. Aí o pastor pregou na igreja, nesse intermédio, O pastor Rafael pregou na igreja sobre a oração de Jabes. E ele trouxe num contexto que Deus, ele para a tua agenda para você aprender alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Naquela euforia que eu estava, naquela vai acontecer e tal, e vamos junto, estamos juntos, vamos. Eu não estava conseguindo entender que o Senhor não era por aquele caminho que Ele queria que eu fosse.
Ele queria que eu conhecesse o outro lado. Então, meus irmãos, quando esse versículo diz assim, e a verdade vos libertará, lógico que está dentro de um grande contexto do pecado, também está nisso, mas também está num contexto dentro da igreja, porque muitas vezes nós como igreja, nós precisamos estar libertos para poder levar a verdade para fora. Aí eu volto aqui e pergunto para você, como você escolhe responder essa verdade? Só tem dois caminhos que nós podemos responder essa verdade: aceitá-la ou não aceitá-la dentro da igreja. Quantas vezes adolescente eu fui? Não, eu fui adolescente uma vez só, né? Não foi muitas vezes não. Quantas vezes na minha adolescência eu não aceitei a verdade, mas estava na igreja. Entenda isso. Hoje eu aceito a verdade e estou na igreja. São duas situações diferentes, mas a minha pergunta é assim: como você vai se organizar para aceitar essa verdade? Aí tinha um homem chamado Jairo, um grandão da sinagoga, sua filha morrendo em casa, e ele precisava de alguém que dissesse a verdade: vai viver ou vai morrer, né? Aí o que ele fez? Ele foi atrás de quem era a verdade. Ele foi atrás de Jesus, né? Eu como pai que já passei por uma situação dessa, eu fico imaginando como deve ter sido o coração daquele homem. Mas Jesus disse assim: meu, não se preocupa, porque ela não está morta. Cabia a Jairo aceitar aquela verdade ou não. Cabia a Jairo falar assim: não, Jesus, não precisa entrar no quarto porque ela já está morta, eu te agradeço, por favor pode ir embora, que eu vou viver o meu luto. Ou cabia a Jairo a continuar a entender que a palavra de Jesus era a palavra de verdade e de vida, e deixar Jesus entrar no quarto da menina, estender a mão para a menina e operar o milagre. Então, meus irmãos, se o milagre vai acontecer na sua vida ou não vai acontecer na sua vida, não está nas mãos de Jesus, está nas tuas mãos de como você vai aceitar a verdade que Jesus tem colocado para você. Aí tem mais uma parte desse versículo que fala assim: conhecereis a verdade. Eu comecei pela verdade, né? Conhecereis é a palavra que vem antes. Mas conhecer é um tema que nós discutimos aqui um pouquinho no seminário. Para você conhecer alguém, você tem que ter intimidade com essa pessoa. Para você conhecer alguém, você tem que frequentar a casa dessa pessoa. Para você conhecer alguém, você tem que chorar no ombro junto com aquela pessoa. Nós vemos naqueles filmes no FBI, naqueles filmes que passam na televisão, aquela pessoa assim: não fui eu que matei, né? Você sabe que não fui eu. Aí o cara: não, eu te conheço, eu sei que não foi você. O investigador fala. Ou ele fala assim: não, precisamos investigar. Por quê? Porque existe um relacionamento entre o conhecimento, a pessoa que você está conhecendo e você. Então, para você conhecer a verdade, você tem que saber quem é o dono da verdade. Não é assim que acontece? Ah, não sei se isso é verdade não, eu vou investigar. Então você vai procurar quem que é o dono da verdade. E nesse caso aqui, o dono da verdade é Deus, o Pai. Porque diz assim, vou voltar lá em João 17, a tua palavra é a verdade. E para nós entendermos e conhecermos a Deus, primeiramente nós temos que aceitar a soberania de Deus na nossa vida. Porque entenda bem, na oração do Pai Nosso, fala assim: Pai Nosso que estais no céu, né? Primeiro, Pai é o que ama, Pai é o que dá presente, Pai é o que cuida, mas Pai é o que corrige também. Eu vou imitar meu pastor aqui. Reunião de casais, você corrigindo o seu filho, quem já apanhou por sílabas? Menino, você não pode, né? Eu acho que eu apanhei um monte de vezes, não foi, Meire? Olha lá, ela falou que sim. Então nós temos que entender
quando o Senhor nos aplica alguma punição, para ser mais exato, ou quando o Senhor nos fala não, ou quando o Senhor nos fala sim. Então nós precisamos entender que Pai é aquele que nos ama, que nos corrige e que nos dá aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes nós queremos, irmão, que nem no final do ano passado eu queria uma EcoSport 0 km. Jesus me deu uma ideia em 2014. Era um carro grande também, né? Porque eu queria um carro alto, um carro grande. O Samuel tá com, sei lá, quase 2 metros de altura. Entrava no palinho todo tortinho. Mas aí eu tenho que aceitar aquilo que o Senhor me deu. Aí ontem, o pastor Rafael Grandene, lá de Goiânia, estava na nossa igreja pregando, e ele falou uma coisa que é verdade: se Deus der antes, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que administrar e capota. Deus nunca dá antes, Deus dá na hora certa. Então o Pai, Ele sabe aquilo que você precisa. Então você precisa conhecer o Pai, você precisa ter intimidade com o Pai. E como a pastora Rô disse aqui, a intimidade vem através da oração, do estudo da palavra, do jejum, de frequentar a igreja, de estar na igreja, de ajudar a igreja, de levantar a igreja, de varrer a igreja, de fazer visita, de ação social. Então todo esse conjunto te traz dentro de um conhecimento da intimidade com Deus. Não adianta nós dizermos que estamos libertos como igreja, se não suportamos o vizinho do nosso lado, se não suportamos a pessoa que senta do nosso lado, se não nos importamos que quando chegamos na igreja, a pessoa que senta do nosso lado não veio um culto, não veio 2, não veio 3, aí a gente fala assim, é problema do pastor, é ele que pastoreia, é ele que tem que ligar, ele tem que ver, eu estou vivendo a minha vida. Isso não é intimidade e conhecimento com Deus, porque se fosse Jesus Cristo, se fosse Deus que estivesse aqui, no primeiro culto que a pessoa não veio, ele já sairia correndo para saber o que tinha acontecido com aquela pessoa. Então nós precisamos estar libertos também. Mas pastor, vai irmão, a salvação é individual. Aí até estava discutindo com a minha irmã esses dias, discutindo no bom sentido, né? Sobre um camarada Pedro na Bíblia. Pedro foi salvo? Lógico que foi salvo, mas era um cara impulsivo, quase não é eu, né, meio? Era um cara impulsivo, era um cara, né, um cara brabo. Quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha de Malco, né, que estava sendo aspirante para sacerdote. Ele precisava ser, ele estava salvo? Estava, mas ele precisava ser liberto dele mesmo. Então, a nossa intimidade com Deus para conhecer a verdade, ela precisa ser estreita, ela precisa ser reta. Nós precisamos entender a voz de Deus que vem em nós através do Espírito Santo, direcionando e inclinando os nossos corações para aquilo que nós precisamos fazer. No Novo Testamento, lá em Hebreus diz assim, o escritor fala assim: recebido o pleno conhecimento da verdade. Em Hebreus 10, 26. E lá em João 1, 2, 21 fala que João estava conversando com as pessoas que em Hebreus 10, 26 recebeu o conhecimento da verdade. Então, irmãos, nós precisamos receber o conhecimento da verdade. E esse conhecimento, essa intimidade, ela vem por onde? Não tem outro caminho. Ó, céu, púlpito, igreja. Ah, eu estou na minha casa. Céu, púlpito, igreja. Ah, eu estou no ônibus. Céu, púlpito, igreja. É domingo. Céu, púlpito, igreja. Não tem outro caminho de se entender como é a verdade e de se conhecer a verdade e de ter intimidade com a verdade. Aí quando você chegar a algum índice, algum patamar que você conhecer um pouquinho da verdade, então começa a transformar e trazer a libertação. Porque a verdade, ela veio para transformar e libertar os corações dos cativos, os corações do oprimido, os corações tristes, os corações alegres e todos aqueles corações que precisam da verdade.
A liberdade ela é valorizada universalmente. Se você sair daqui e for lá nos Estados Unidos perguntar para um preso se ele está feliz que ele está preso, ele vai falar que não. Se você for da Angola, ele vai falar que não. Se você for no Brasil, não vou ter minhas dúvidas. Não, estou brincando. Ele vai falar que não também. Porque é um lugar onde você não vê o sol, onde você tem que seguir regras. E é exatamente isso que o inimigo acaba fazendo conosco. Nós vemos em 2 Pedro 2, de 17 a 22, ele falando que muitas pessoas não queriam receber a verdade, porque já estavam presas no pecado. O pecado ele apresenta um sol mentiroso e uma noite estrodante, porque depois que tudo isso passa, é choro no travesseiro, dor de cabeça e olha, irmão, trabalhar muito no bolso, porque você não sabe o que você fez e da onde para onde foi o seu dinheiro. Então nós temos que valorizar essa liberdade, e essa liberdade ela foi nos dada quando Jesus Cristo teve uma morte de cruz. Ele nos libertou de todo o pecado. Então, meus irmãos, imagina você ter o seu único filho e você pedir para o seu único filho morrer numa cruz por um povo pecaminoso, por um povo que desrespeita a palavra, por um povo que briga com Deus, encosta Deus na parede. Imagina o que deve ser isso. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o sentimento de pai que eu tenho, o Senhor também deve ter, só que a dimensão do sentimento de Deus deve ser não sei quantas mil vezes maior que eu. Então imagina ele vendo Jesus Cristo morrer por um povo pecaminoso, por um povo desordeiro. Mas quando nós conseguimos entender e conhecer a verdade, nós começamos a ser libertos. Olha que gostoso, irmãos. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe a bênção, a vitória? Porque a gente não foi liberto ainda. Não adianta o Senhor nos dar 500 mil reais se a gente é comprador compulsivo. Você vai gastar tudo, irmão. Você não vai nem aplicar na obra, você vai gastar tudo. Não adianta o Senhor nos dar X ou Y coisa se aquilo vai estragar o nosso relacionamento com Ele. Então entenda, se a vitória ainda não chegou na tua casa, você tem que entender o porquê que ela não chegou. A Bíblia diz que todas as coisas nos foi dado se nós criamos, se nós tivéssemos fé. Se nós tivéssemos fé, nós como o tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos monte. Então nós temos que entender porque muitas vezes a bênção não está batendo na porta da nossa casa, porque muitas vezes a vitória não está batendo na porta da nossa casa, porque muitas vezes nós estamos passando necessidade. Existem necessidades normais, mas também existem necessidades que são de vinda espiritual. Uma necessidade normal é aquela que você tem quando você fica desempregado, é uma necessidade normal, uma necessidade do país, desemprego, você ficou desempregado, acabou o dinheiro da rescisão, você não tem mais dinheiro para pôr alimento. Isso é uma necessidade normal. Uma necessidade espiritual: o teu filho é possesso, o teu filho está passando dificuldade, acontecem coisas dentro da tua casa que você não sabe o que é uma necessidade espiritual. Então você tem que entender da onde isso vem, por que acontece, para que você conhecer a verdade sobre aquilo e então trabalhar, e então conhecer mais e ter mais intimidade com o Pai, e assim encerrar aquilo. Aí tem um camarada chamado José. José, filho de Jacó. Jacó que teve uma vida toda atrapalhada, né? Aí José era um dos meninos prediletos, jogado na cova, vendido como escravo. Aí a hora que ele estava lá no palácio, eu acho que ele falou assim: agora eu estou numa boa, né? Aconteceu um monte de coisa comigo aí, mas agora eu estou numa boa, vou ficar aqui fazendo servicinho, servindo, né? Aí tem um confronto com a mulher do rei, jogado na prisão. Aí lá na prisão, José
interpreta o sonho, aí ele falou assim: não, agora eu vou sair daqui, agora, sabe, tipo assim, ó, agora vai dar, vou estourar no norte, agora eu vou sair. Ainda passa mais um tempo. E aí então, depois desse tempo, José é tirado da prisão, José interpreta o sonho do rei, José se torna governador. Mas olha que atitude de um cara, irmão, que ele é liberto, que ele conhece a palavra. Sabe por quê? Porque lá em Salmos 119, 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Se José não tivesse nesse salmo aqui, ele fuzilava os irmãos dele, ele cortava a cabeça dos irmãos dele por todo o passado que ele teve. Então José é levantado como governador, e então ali ele começa um processo de guardar alimentos, guardar mantimentos, para poder então assim suprir a necessidade do povo. Olha que interessante, irmão, você está guardando alimento aí para suprir a necessidade do que tem para vir? Diz a Bíblia, irmão, não sou eu que estou dizendo não, diz a palavra, que tem muita coisa para acontecer ainda. Coronavírus, irmão, isso aí não é nada. Guerra aquela lá, que não sei quem contra quem lá, que eu nunca lembro, não é nada. Não é nada. O marido foi embora, bateu na esposa, que isso cresceu grandiosamente, né? Os casamentos nessa pandemia, muitos casamentos, mais casamentos, né? Tiveram o desligamento entre o esposo e a mulher e a esposa. Isso não é nada. Mas é que aumentou o crime, não é nada. Mas é que os adolescentes agora, eles se matam mais, não é nada, porque a Bíblia diz que ainda muita coisa há de vir. E a minha pergunta para você é: você tem guardado o mantimento, você tem guardado a verdade, você está liberto como José para poder sustentar aquele fraco do seu lado? E aí então José começa a receber o povo e começa a distribuir o alimento que ele guardou, que ele estocou, que ele economizou. E num certo dia aparecem uns camaradas bom da gota, né? Os irmãos de José. Só que eles não reconhecem José. Naquele momento José poderia chamar, porque abaixo do rei era José que respondia. José poderia chamar os guardas e falar: prendam aqueles homens, tire a cabeça, mata, deixa preso, não alimenta. Mas José estava liberto. José era a igreja liberta, e ele entendeu uma coisa, que ele precisava passar por aquele processo. Os irmãos foram ruins com ele, irmão, mas ele precisava passar aquele processo para ter a experiência de para poder ser governador. Então entenda uma coisa: você precisa conhecer a verdade, que vai te ajudar a passar o processo para você se tornar governador da sua vida. O teu celeiro tem que estar cheio, porque vai chegar uma hora que não poderemos mais nos reunir em igreja física, vai chegar uma hora que não poderemos mais pregar o evangelho. Então o teu celeiro tem que estar cheio, você tem que conhecer a verdade, a palavra tem que ser lâmpada para os teus pés, você tem que caminhar e sustentar o fraco e o abatido que estiver no caminho. E então José começa a fazer uso e fruto do conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Resumindo a história de José, que eu estou indo para o final já. Resumindo a história de José, José abraça os seus irmãos, José acolhe os seus irmãos, José acolhe a família.
E daquela família começa o povo de Israel lá no Egito. A verdade, irmão, ela nos liberta para alguma coisa. Ela não te liberta para você ser mais bonito, ela não te liberta para você ser mais inteligente, ela não te liberta para você ser o bambambam da tua empresa, ela te liberta para algum objetivo. O objetivo de José era sustentar os fracos naquela época, era abraçar a família e fazer nascer um novo povo ali no Egito. Eu quero perguntar para você hoje, a palavra tem sido lâmpada para os teus pés, a palavra tem sido lâmpada para o teu coração, a palavra tem sido lâmpada para a tua mente. Você tem conseguido ser liberto de algumas coisas, porque é chegada a hora que o povo evangélico, que o povo cristão tem que clamar, tem que falar a verdade e tem que transpor toda essa alegria que nós estamos sentindo hoje aqui, lá para o lado de fora, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão nas cadeiras de roda, muitos estão sendo presos. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento pleno do que é a verdade, que é Jesus Cristo, que morreu numa cruz por mim e por você. Oh, da Arábia Sul, de Rep, Alabachai, Rica da Manasu, Perandahai. Eu não sei como entrou o teu coração aqui nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: se você precisa de libertação, desça no altar, deixe no altar tudo aquilo que você precisa. Aí Jesus Cristo, após a sua morte, estava indo aos céus, estava indo embora. Tchau, tchau, vou embora. Aí os discípulos falam assim para ele: Senhor, tu vais, Jesus, mas quem vai nos acolher? Quem vai ficar aqui com a gente, Senhor? Só tu tens a palavra da verdade. Aí Jesus falou assim: eu vou, mas vou deixar outro consolador. Talvez você esteja passando alguma situação, e você entrou aqui nessa noite, e a gente parece que vive todo dia o primeiro dia do ano. E aí a gente faz promessa: não, esse ano eu vou largar de usar essa camisa amarela. Mas passa 5 dias eu uso a camisa amarela. Esse ano eu vou parar de usar esse sapato preto aqui. Mas passa o mês, eu começo a usar o sapato preto. Aí você diz assim: eu não tenho força. Amém, querido? Eu acredito em você, porque eu também não tenho. Mas o Senhor disse que Ele está lá. E aqui está o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, que nos consola e que nos dá a força. Você precisa saber fazer o que? Aceitar a verdade. Você precisa aceitar a libertação. Você precisa se libertar da situação que você está vivendo hoje. E se esse culto chama culto de libertação, você não veio aqui para poder esquentar essa cadeira, você veio aqui para dar glória a Deus, para falar aleluia, para falar em mistério, mas você veio aqui para receber a transformação do Espírito Santo. Então não aceite sair dessa casa de oração, não aceite sair desse lugar sem que você tenha o teu coração transformado. Olha, não tente se transformar 100% e tudo de uma vez, vai aos pouquinhos. Hoje você deixa o número 1, pede para o Espírito Santo te libertar do número 1. Amanhã, quando você for liberto do 1, amanhã você pede para ser liberto do 2, do 3, do 4 e assim sucessivamente. O Senhor diz assim: se tu creres, fará obras maiores do que a minha. Então, se você crê, você pode ser liberto. Se você pôr a mão na sua cabeça assim e orar para ser liberto, e você crer, você vai ser liberto. Se você chamar pelo Espírito Santo na madrugada, se você chamar pelo Espírito Santo no dia, pela manhã, pela tarde, me ajuda, Espírito Santo, na que arroma raiz. Se você clamar pelo Espírito Santo, Ele vai vir ao teu intermédio, ao teu encontro, e vai te ajudar para libertar. Fiquemos de pé.
Oh, aleluia! Eu quero que você traga a sua cabeça nesse momento. Irmão, é culto de libertação, não é? Então, irmão, não vamos sair daqui liberto. Nós temos que honrar o nome desse culto, culto de libertação. Então nós temos que sair daqui transformados. Eu vou pedir para você agora, traga na sua cabeça aquilo que você precisa ser liberto nessa noite. Pastor, mas eu não estou pecando. Pastor, eu vivo minha vida de oração, que é uma bênção. Pastor, eu leio a Bíblia, amém, glória a Deus, aleluia, mistério para você. Mas de repente você tem uma mágoa de alguém. Examine-se o homem a si mesmo. Então hoje você vai se examinar a si mesmo. E se você tiver uma mágoa, se você tiver alguma coisa dentro de você, no seu coração, você vai pedir por o Espírito Santo, que já está aqui, ele não vai descer, ele já está aqui. Você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar a ser liberto disso. Talvez você precise ser liberto dos teus olhos, da tua fala, da tua mente, do teu contato com a internet, da raiva que você tem do seu patrão. Eu não sei. Mas o que eu sei, se você veio aqui hoje, você precisa sair transformado. Eu vou dar 1 minuto e vou começar a orar. Ponha na tua mente aquilo que você precisa ser transformado. Arábia Sude canto na marra, surianda lava, sui cantará mequépia. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta casa de oração, ó Pai, e sabemos, Senhor, que Tu chegou primeiro neste lugar, e sabemos, Senhor, que Tu chegou antes de nós, Espírito Santo. Então, ó Pai, pelo poder da Tua graça, ó Pai, que nos foi dada um dia na cruz, pelo poder, Senhor Jesus, da Tua misericórdia, e pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Espírito Santo, sonda a cada mente, sonda a cada coração, sonda a cada pessoa, sonda a cada lar, sonda a cada marido, a cada filho e filha, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, naquilo que somos libertos, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, fazemos coisas, ó Pai, sem saber o que estamos fazendo e não entendemos, ó Pai, mas eu peço ao Espírito Santo que traga a nossa memória aquilo que nós precisamos ser libertos. E nessa noite, ó Pai querido, eu lhe peço, dá forças à Tua igreja. Espírito Santo, cuida da Tua igreja. Espírito Santo, cuida do nosso coração. Inclina o nosso coração para aquilo que nós precisamos ser liberto. E Senhor, eu peço, ó Pai, um pedido a Ti, Senhor, não deixe que nenhum de nós dormimos essa noite, ó Pai, sem saber aquilo que temos que ser liberto, sem saber aquilo que precisamos entregar nas Tuas mãos, ó Pai. Espírito Santo, nos incomoda durante a noite, para que possamos, ó Pai, no próximo culto, ó Pai, entendermos e recebemos mais da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome